O nosso textuário está em Gênesis 22, versículo 2, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vaiomer, Karna et Binha et Yehideha, Asher ahavta et Itzhak, Velech leha et Eretz Hamoriah, Vehalechu sham leolá, al ahad heharim asher omar elecha. Aqui, queridos, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco palavras importantes para nós investigarmos. No português, as palavras são toma, teu único filho, a quem amas, vai-te, Moriá e holocausto. No hebraico, kar, Yehidecha, Ahavta, Moriá, Leolá. Essas palavras são extremamente importantes aqui nesse contexto para a gente entender o tamanho da exigência e o tamanho da fé de Abraão. Esse pedido de Deus é um pedido completamente inusitado, fora do padrão, não tem cabimento bíblico, teológico. Então a gente fica se perguntando por que foi que Deus pediu Isaque em holocausto, né? Isso era costume pagão, não costume do povo judeu ou desse Deus vivo, Elohim Haim, que Abraão conheceu, que a sua descendência conheceu e que nós conhecemos. A ordem visa provar a lealdade de Abraão, mas a interrupção do sacrifício no momento exato, aquele timing de Deus de interromper o sacrifício. Quando Abraão levanta a mão, aquilo ali prova que Deus nunca quis sacrifício humano de espécie nenhuma, por isso ele interrompe. O objetivo não era o corpo de Isaque sobre o altar, era o lugar de Isaque no coração de Abraão, e isso ficou muito provado naquela ocasião. Vamos à etimologia das palavras-chave. Kar, karna et binha et Yehidecha, me oferece teu filho único. O termo kar aqui, ele é um imperativo e significa toma o teu filho. Agora, a nota importante sobre kar é que kar significa trazer consigo, mas trazer sob custódia. Não significa que Abraão obrigou Isaque a ir, porque Isaque era um menino obediente, era um menino de fé, aprendeu com seu pai, já vivia há muito tempo com seu pai. Mas o termo em si fala de trazer alguma coisa sob custódia. Tem a ideia de que, se necessário, força a ida. Mas não foi o que aconteceu com Isaque e Abraão. É só o significado literal do termo no idioma hebraico. Numa análise gramatical um pouco mais profunda, então, kar é um imperativo. Ele é o imperativo do verbo lekar, que significa tomar. A ideia central é de trazer sob custódia. Mas quando Deus fala com Abraão, a gente percebe a partícula na, aí, karna. Esse na ameniza, suaviza a força, a potência do kar, que é traz sob custódia. O segundo termo importante é Yehidecha. Yehidecha está no mesmo campo semântico de Yahid. Yahid significa único, significa uma coisa solitária, sozinha. Traz também o sentido de unigênito. Yehidecha, então, teu único filho. Yahid está num paralelo de discussão teológica com Ehad. Ehad é um, Yahid também é um, só que Yahid é um que não se divide, enquanto que Ehad é um que aceita a ideia de composição. Por exemplo, Elohim Ehad, Deus único, mas ele é três, né? Ele é uma trindade. O homem e mulher se tornam levassar Ehad, uma só carne, mas não é uma só carne, são duas carnes, né? Duas pessoas num contrato de casamento. Então perceba que o Errad aceita uma ideia composta. E se você quiser entender mais profundamente, assista esse vídeo que eu estou deixando aqui, eu explico Errad de forma bem profunda. A terceira palavra importante é ahavta, a quem amas, que está no mesmo campo de significados de ahav,
do hebraico, que significa amar. Uma curiosidade aqui, essa daqui é a primeira vez em que o termo amor aparece em toda a Bíblia. É quando Deus pede Isaac, o filho que Abraão ama. Primeira menção de amor na Escritura. Então traz um significado muito profundo, né? Não expressa o amor de um homem por uma mulher, ou de alguém, ou o amor de alguém por qualquer coisa dessa vida, mas expressa o tipo de amor mais forte que a gente conhece, que é o amor familiar. No grego, esse amor seria storge. Aqui é ahav. É um amor profundo, um amor praticamente indestrutível. O amor ahav e o amor storge do grego, que é o amor familiar, ele é tão forte, tão extraordinário, que ele passa para a eternidade. Nós amamos pessoas que já morreram. Percebeu que isso não tem utilidade social nenhuma? Amar pessoas que já morreram? Para quê? Qual a utilidade disso? Mas nós amamos. O amor familiar, ele é tão forte que a pessoa passa e a gente não deixa de amar. Ao contrário, a gente parece que passa a amar ainda mais. Então, ahavta é um termo importantíssimo aqui, porque é a primeira menção de amor na Escritura e expressa o amor de um pai por seu filho. É um paralelo extraordinário do amor de Deus por Jesus, né? E também do amor de Deus pelo mundo, enviando Jesus para morrer por nós. A quarta palavra é Moriá. Moriá tem uma discussãozinha teológica para um significado duplo de Moriá. Alguns defendem que vem do termo Raá, que significa ver, ou prover. Então significaria terra de Moriá, terra onde Deus provê o lugar, e também significa o lugar da visão. Então pode ter esses dois sentidos, o lugar da provisão e o lugar da visão. De qualquer forma, na prática e pela interpretação do texto bíblico, a gente vê as duas coisas, né? Porque ali Abraão vê o cordeiro que Deus proveu. Então significa basicamente as duas coisas. E nesse lugar, Abraão chama Deus de Yahvé Irê. É a pronúncia que todo mundo conhece como Jeová Jireh, mas no hebraico, Yahvé Irê, o Senhor provê. E a última palavra, leolá. Leolá significa holocausto. Vem da raiz alá, que significa subir, subir ao alto. Esse Alá não é o mesmo Deus Alá dos muçulmanos, tá bom? É um termo do idioma hebraico, Alá, subir. O sacrifício era chamado assim porque a fumaça do sacrifício, o fogo, a fumaça do fogo que se acendia no holocausto, subia ao alto em cheiro suave para Deus. Então, Alá é o sentido mais profundo de holocausto. A única coisa que sobraria de um holocausto seria as cinzas e a lembrança. Olha o tamanho da prova de Abraão. Como uma nota cultural e etimológica aqui para vocês, no pedido de Deus ou na ordem de Deus, né, para Abraão de entregar o próprio filho, a gente vê que enquanto Deus fala, a dor de Abraão só aumenta, porque Deus é muito enfático, muito expressivo, e a gente observa que a estrutura da frase que Deus usa é pedagógica. É muito explícita, mas aperta muito o coração de Abraão. Porque a gente vê, me oferece o teu filho, já estaria entendido, né? Mas ele tinha dois. Aí Deus diz, o teu único filho, a quem amas. E ainda complementa, Itzahak. Então Deus, na sua fala, não deixa nenhuma dúvida. E cada uma dessas estruturas frasais aqui apertam o coração de Abraão. Me oferece teu filho, não entendeu direito qual filho é? O teu único, Isaac. Aí dá nome. Então perceba que vai ficando cada vez mais difícil para Abraão
esse pedido de Deus, mas ele obedece. Culturalmente, os idiomas antigos eram assim, eram muito específicos, falava e confirmava, né? Hoje, essas repetições são desnecessárias, a gente considera cansativas, então a nossa linguagem hoje é uma linguagem muito objetiva, a gente vai direto ao ponto, né? Mas o hebraico aqui não. E Deus fez questão de falar que era o filho único, e deu o nome do filho, para que não ficasse nenhuma dúvida sobre o que é que Deus estava pedindo para Abraão. Agora nós vamos investigar um termo aqui que é muito bonito, é muito chave na vida de Abraão e aparece em 2 momentos importantíssimos na vida de Abraão, que é a expressão hebraica ler lechá, que significa literalmente vai por ti mesmo, vai para a tua própria experiência, vá por tua conta, vá nessa jornada de fé para descobrir uma coisa nova que eu quero te mostrar. Esses são os sentidos literais profundos de ler lechá. E aparece aqui no versículo, veler lechá et eretz hamoriá. Vai-te à terra de Moriá para fazer esse sacrifício. O termo-chave aqui que nós vamos discutir agora é ler lechá. Aqui aparece veler lechá. Na primeira chamada de Abraão, aparece ler lechá. Significa a mesma coisa. O V é só o E. O V aqui que aparece, veler, é só e vai. Tá bom? E esse ler lechá no hebraico, culturalmente, dentro do idioma, o significado é tudo isso que eu falei para vocês. Vai, Abraão, por tua própria fé. Vai, Abraão, por tua própria conta. Vai, Abraão, porque se você não for, você não vai viver essa experiência empírica de fé. Esse é o sentido de ler lechá. Ler lechá não é um vai comum, não é um vai qualquer. Vai para uma experiência transcendental. Vai para uma experiência transformadora. Vá para uma experiência de fé que vai mudar completamente a tua vida. Esse é o sentido de ler lechá. Então, meus queridos, ler lechá é uma expressão importante, que aparece nos 2 momentos mais importantes da vida de Abraão. Na primeira chamada, site da tua terra, esse site é tradução de ler lechá, vai por tua conta, vai para a tua própria experiência, para viver uma experiência transcendental. E no 22, Deus pede para ele entregar o seu futuro, o seu riso, e também usa ler lechá. Então, ler lechá aparece no início da chamada e agora, no final. 2 momentos de prova tremendos. O sentido cultural de ler lechá é tudo isso que eu falei, e se você quiser a tradução de ler lechá, é isso que está aparecendo aí na legenda para você. Ler é vai, é um verbo de movimento, e lechá, para ti, pronome pessoal. Vá para ti mesmo, vá para dentro de você, introspecta, vá viver essa experiência pessoal com esse teu Deus. Isso é ler lechá. O significado espiritual de tudo isso é que a jornada não era apenas física, não era só subir ao monte, mas era uma jornada espiritual para o benefício da própria alma de Abraão, para transcender Abraão ao nível do Deus que lhe estava chamando. Esse ler lechá era, vai para dentro de ti mesmo para descobrir o tamanho da tua fé. É uma jornada catártica, uma jornada de transformação pela fé, uma jornada espiritual, muito mais do que uma coisa física. O ler lechá do capítulo 12, então, é uma ordem para que Abraão deixe o seu passado. E o ler lechá do 22 é uma ordem para que Abraão abrace o seu futuro. 2 momentos difíceis, mas que ele passou por eles. Com sofrimento? Sim, mas com muita fé. Uma nota geográfica para vocês sobre o local, que é a nossa aqui última palavra importante no textuário, que é Moriá. Deus disse, vai para a cadeia de montanhas de Moriá, e lá eu vou te mostrar uma montanha sobre a qual eu quero que você ofereça Isaac. A cultura judaica e até a cristã entendem que esse monte na terra de Moriá, sobre o qual Isaac seria oferecido,
é exatamente o monte do templo, do Beit HaMikdash, do templo onde Salomão construiu, e o que resta hoje só o Muro das Lamentações ali, esse é o lugar onde Isaac foi oferecido. E é também o lugar onde Cristo foi oferecido. Por isso a ordem foi específica. Vai à terra de Moriá e lá eu vou te mostrar a montanha sobre a qual eu quero que você ofereça o seu filho. Porque Isaac é, na tipologia bíblica, um tipo exato de Cristo. Então, o oferecimento de Isaac em sacrifício gera um paralelo perfeito com o sacrifício de Cristo. O Gólgota é o Moriá, é a mesma montanha, é o mesmo lugar. Cientistas, pesquisadores já chegaram à conclusão de que se há alguma diferença de distância, é cerca de 600, 700 metros do lugar onde Abraão ofereceu Isaac e onde Cristo foi crucificado. Mas, queridos, mais importante do que a distância em metros é o ato que aconteceu ali. Ali nós fomos substituídos na morte por Jesus. Ali Abraão estabeleceu a base de fé que abençoaria toda a sua descendência. Ali Abraão se tornou o pai na fé. Então, terra de Moriá é importante porque ela tem essas duas ligações geográficas com o povo de Deus. O Moriá tem ligação com duas histórias e duas culturas extraordinárias. A história do povo hebreu, a história do povo judeu e a história dos cristãos. Isaac é sacrificado ali, Jesus é sacrificado ali, no mesmo lugar. Perceba que o nosso Deus, aleluia, ele é atemporal. Ele enxerga o presente, o passado e o futuro como se já tivessem acontecido. Para Deus, a profecia já é história. Ele é o Deus que está no controle de tudo. Vou deixar para vocês, mais uma vez, acredito que se você for curioso, se você for aluno mesmo de teologia, se você for alguém que ama as Escrituras, você vai assistir a nossa série Conhecimento de Deus. 8 vídeos, onde eu explico detalhadamente 8 tipos do conhecimento de Deus. É por isso que ele sabia, por isso que ele indicou, vai que eu te mostro o lugar, porque ele sabia que 2000 anos depois, Jesus seria crucificado, sacrificado no mesmo lugar. 2 pais, 2 filhos, 2 histórias, 2 povos, 2 histórias sendo decididas no mesmo lugar. E para encerrar o comentário do texto áureo, como assim teu filho, teu único filho? E Ismael, não era filho de Abraão? Eu falei na aula passada que eu não ia discutir, né, teu único filho, porque era assunto para outra aula, é assunto para a aula de hoje. Por que que Deus se refere a Isaac como único filho se Abraão tinha 2 filhos? É que, quando Deus fala de filho de Abraão, ele está falando do filho da promessa. E, embora Ismael fosse o primogênito biológico de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. Por isso, Deus não o considera dentro da promessa. Na promessa, a promessa só inclui Isaac. Por isso, Deus diz, teu filho, teu único filho. Porque esse contexto é o contexto da promessa. Ismael não faz parte. E existem pelo menos 3 razões principais para Deus ter usado essa expressão. Ele era, então, o filho da promessa, era o herdeiro legal e Deus queria construir um isolamento afetivo. O que significa tudo isso? Ismael nasceu de uma tentativa humana de ajudar a Deus, que foi o plano de Sara com Agar e Abraão, que trouxe Ismael ao mundo. E no contexto de herdeiro legal, Isaac é o herdeiro legal porque ele é o filho da promessa. Ele é o cumprimento da Berit, da aliança feita entre Deus e Abraão, na qual Deus empenhou a sua davar, a sua palavra. Então, Isaac é o filho da promessa. Por isso, ele é visto da perspectiva de Deus como o filho único. A promessa não tem 2 filhos, a promessa só tem um filho. E lembra do paralelo de Abraão com Deus, Isaac com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o monógenos para patros, no grego. É o filho unigênito do Pai. Então não tem 2, só tem um. Dentro da promessa só se encaixa Isaac. E isolamento afetivo aqui significa que quando Deus diz teu único filho a quem tu amas, ele está enfatizando o tamanho da fé de Abraão em Deus.
E também está enfatizando o tamanho do sacrifício que ele estava pedindo. Mas eu acho que já é a terceira vez que eu cito aqui a minha frase de efeito do início dessa aula. Mesmo pedindo, mesmo deixando chegar ao extremo, Deus não queria o corpo de Isaac sobre o altar. O que ele queria era o lugar de Isaac no coração de Abraão. Então, Deus, no momento exato, interrompeu o sacrifício, provando que ele nunca quis sacrifício humano. O que ele queria ali era provar a fé de Abraão, que ficou provada de forma definitiva. Ele ia sacrificar seu filho. No seu coração, ele já tinha matado Isaac sobre o altar. Então, Deus validou a fé de Abraão e o considerou amigo, o mais alto grau de relacionamento que alguém pode ter com Deus.